Bom dia, daremos início à aula de Química, aula de número 9, onde nosso assunto são as ligações covalentes. As ligações covalentes normais e as coordenadas, que antigamente também eram chamadas de dativas. Então, a ligação covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Então, aqui nessa figura animada, a gente vê dois átomos, né, onde cada um deles está compartilhando um elétron com o outro. Então, esse par que está sendo compartilhado pertence aos dois átomos. E eles fazem isso com a finalidade de obter 8 elétrons na última camada. Então, a ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Esses átomos unidos podem formar uma molécula ou sólidos covalentes. Esse compartilhamento ocorre devido à atração dos elétrons pelos núcleos vizinhos, quer dizer, dos átomos vizinhos, né? Para que ocorra a ligação covalente, também existem algumas condições. Possuir pequenas diferenças de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Quer dizer, nenhum elétron tem uma eletronegatividade tão grande que possa puxar para ele mesmo, né, um elétron de um outro átomo. Aí se torna uma ligação iônica. Opa, esqueci outra frase. Os átomos que se ligam precisam ganhar elétrons. Assim, nenhum estará disposto a doar. Então, na busca pela estabilidade, quer dizer, adquirir 8 elétrons na camada de valência, né, na última camada, esse tipo de átomo compartilha elétrons. Isso acontece entre os ametais e ametais, ou também com os semimetais, os ametais hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Só relembrando aqui na tabela, do lado esquerdo aqui da tabela estão os metais, tá? No meio aqui, esse azul mais escuro um pouco, os semimetais, e para cá os ametais, quer dizer, os não metais, né? Mesma coisa. A ligação covalente caracteriza-se pelo compartilhamento de elétrons. Basicamente, assim como os demais elementos, existe uma busca pela estabilidade, que seria conquistada quando se mantém 8 elétrons na camada de valência. Tal regra é conhecida como teoria do octeto. Octeto vem de 8, né? Quando os átomos estão na busca por preencher a última camada eletrônica, podem encontrar outros elementos com objetivo em comum e, portanto, estabelecer tal ligação. Os envolvidos na ligação covalente são os ametais, os semimetais e o hidrogênio. Mas tem que ter cuidado. O hidrogênio, como ele só tem um elétron, ele imita o gás hélio, que é da família 8A. Então, ele consegue a estabilidade com 2 elétrons na última camada. Pois esse último fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Então, fugindo da teoria do octeto. As características. As ligações covalentes não possuem características tão específicas, pois os compostos podem ser encontrados em qualquer estado físico, no sólido, no líquido ou no gasoso, em temperatura ambiente. Os pontos de fusão e ebulição tendem a ser baixos, principalmente quando comparados às ligações iônicas. E ligações covalentes puras não são capazes de conduzir eletricidade. Para ampliar o entendimento sobre o assunto, deve-se conhecer também o tipo de atração existente dentre os átomos. Para isso, existe a seguinte diferenciação. A ligação covalente polar ocorre entre átomos diferentes, portanto, há diferença de eletronegatividade. Então, assim, quando dois átomos se unem, o mais eletronegativo, ele tem a tendência de atrair para si mais o par eletrônico que está sendo compartilhado. Então, vai gerar 2 polos nessa molécula. Tá? Um lado vai ficar mais positivo e outro vai ficar mais negativo. E aí, a gente vai ter uma ligação polar.
Agora, a ligação covalente apolar existe entre átomos de um mesmo elemento, não havendo diferença de eletronegatividade. Por exemplo, a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron apenas. Então, eles vão compartilhar esse único par de elétrons que eles têm. E como os dois têm a mesma atração pelos elétrons, tá? Os elétrons eles vão ficar no meio, eles não vão tender para um lado ou para o outro. Tá? Então, uma ligação apolar. Quer dizer que não vai formar polos. Nem polo negativo, nem positivo. Né? A composição define-se as ligações covalentes em uma ligação simples, ocorre quando há o compartilhamento de um único par de elétrons. Ligação dupla, como é de se esperar, ocorre quando se compartilham dois pares de elétrons. E uma tripla é ligação entre átomos com compartilhamento de três pares eletrônicos. A ligação do metano, quer dizer, eles colocaram o metano aqui como exemplo, mas todo átomo de carbono sempre vai fazer 4 ligações, tá? Então ele vai compartilhar 4 pares de elétrons. É uma ligação covalente da molécula de metano, em que há o compartilhamento de 4 pares de elétrons. Então, a gente pode representar dessa maneira, uma simples ligação. Aqui a gente tem 2 átomos genéricos, tá? O elemento A e B não existe na tabela periódica. Aliás, o B sim, né? O boro, por exemplo, mas aqui são genéricos, A e B. Então, aqui a gente tem o par de elétrons sendo compartilhado, a gente representa por um traço. Os 2 traços representam que os 2 pares estão sendo compartilhados. E aqui embaixo, 3 pares de elétrons estão sendo compartilhados, a gente representa por 3 traços. Essa aqui é a fórmula estrutural, a fórmula de Lewis, não é estrutural. É assim, a fórmula estrutural de Lewis. Então, a gente representa os elétrons. Aqui, novamente, tá uma ligação covalente entre 2 átomos de cloro. O cloro, cada átomo de cloro, como ele está na família 7A ou 17, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de mais um. Então, eles compartilham, cada um compartilha um elétron com o seu átomo ligante. A água, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, ele é da família 6A. Então, ele vai precisar de 2, portanto, o oxigênio sempre vai precisar fazer 2 ligações. Aqui está o metano, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios. Lembrando que o carbono está na família 4. Então, na última camada, ou seja, na camada de valência, ele tem 4 elétrons. Portanto, ele vai precisar de mais 4 para chegar, para ter 8 elétrons na última camada. Então, aqui ele está fazendo mais 4 ligações, né, com o hidrogênio. Aqui o SO2, os 2 elementos, tanto enxofre quanto o oxigênio, são da família 6. Então, eles têm 6 elétrons na última camada. Portanto, se eles fizerem uma dupla ligação, como mostra aqui, eles já estão estáveis, só que tem mais um oxigênio aqui. E esse oxigênio aqui também precisa de 8 elétrons, né? Então, o enxofre, ele vai doar 2 elétrons para ele. Isso aqui é uma ligação dativa, a gente vai ver mais tarde. Então, as ligações covalentes, né, que está mostrando o carbono, fazendo 4 ligações, né, com o oxigênio. Então, a gente tem a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, mostrando os elétrons, a fórmula estrutural, com os traços, né, que representam as ligações covalentes, e a fórmula molecular. Então, a gente tem o H2O e o CO2. Agora sim, a ligação covalente dativa ou coordenada. Antigamente era mais chamada de dativa, hoje eles já chamam mais de coordenada. Então, existem casos especiais de ligações covalentes em que o par de elétrons compartilhado
é proveniente apenas de um dos átomos que já está estável. Antigamente, esse tipo de ligação covalente era chamado de dativa. Hoje ela é mais comumente chamada de coordenada. Por exemplo, o SO2, é o caso que a gente viu, né? O dióxido de enxofre, gás sulfuroso. O oxigênio e o enxofre são ambos da família 16, ou 6A, o que significa que eles possuem 6 elétrons na camada de valência e precisam receber mais 2 elétrons, né? Segundo a regra do octeto, para ficar estáveis. Observe a seguir que o primeiro enxofre liga-se o enxofre liga-se a um dos átomos do oxigênio, realizando 2 ligações covalentes normais, ou seja, compartilham 2 pares de elétrons, ficando ambos estáveis. No entanto, ainda temos o outro oxigênio que não está estável, e também precisa receber 2 elétrons. O enxofre, que é o elemento central, possui 2 pares de elétrons disponíveis, assim ele cede um de seus pares para o oxigênio por meio de uma ligação covalente dativa, que é indicada por uma seta que vai em direção ao átomo que utiliza o par eletrônico do outro. Então, aqui, ó, essa seta representa, então, uma ligação dativa, tá? E sempre vai na direção do receptor, aquele que recebe os elétrons. No H2SO4, que é o ácido sulfúrico, sempre que você for escrever a fórmula de oxiácidos, ó, isso aqui é um ácido, um oxiácido, né? Um ácido que tem o oxigênio na molécula. O hidrogênio virá ligado ao átomo de oxigênio, que por sua vez estará ligado ao átomo central, e os átomos de oxigênio restantes completarão as ligações do átomo central. Então, o enxofre é o átomo central, a ele se ligam os oxigênios e os hidrogênios se ligam aos oxigênios. No caso do H2SO4, ele possui 2 hidrogênios que se ligam cada um a um átomo de oxigênio, e por sua vez está ligado ao átomo central, que é o enxofre. Então, desse modo, todos estão estáveis, com 8 elétrons na camada de valência, e 2 elétrons no caso do hidrogênio, que possui somente uma camada eletrônica. O hidrogênio sempre vai fazer só uma ligação, tá? Ele só tem um elétron, então ele precisa de mais um para, entre aspas, né, imitar o gás hélio. Mas no ácido sulfúrico ainda existem mais 2 átomos de oxigênio. Visto que o enxofre ainda possui 2 pares de elétrons disponíveis, ele realiza 2 ligações dativas, uma ligação dativa com cada oxigênio. Então, ele se tornou estável quando ele se ligou a esses 2 oxigênios aqui, porque aí ele já compartilhou 2 pares, né? Então, já ficou com 8, mas ele doa ainda os seus outros pares para esses 2 oxigênios. Não fosse assim, não seria possível esse tipo de ligação. Então, aqui tem mais um exemplo, né? O SO3, tá? Então, aqui tem 2 ligações dativas acontecendo. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, os triângulos são os elétrons do enxofre, e as bolinhas, os elétrons do oxigênio. Então, 6 mais 2, 8, aqui também, 6 mais 2, 8. Aqui ele tem 6 também, só que eles não representaram, e mais 2 aqui, que está sendo compartilhado com o enxofre. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada.